Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos, meu nome é Anderson Gomes, para quem ainda não me conhece, e hoje nós vamos falar de um tema que às vezes é discutido nos centros, né? Seja centro espírita, centro de umbanda, sempre tem aquela pessoa que diz assim, olha, fulano tem uma mediunidade forte. E vamos falar sobre isso, né? O que é ter uma mediunidade forte? Vamos lá então falar sobre a mediunidade forte, o que é essa mediunidade forte, né? Como é que nós observamos isso? Então veja, primeira coisa que é a mais clichê, né? Que as pessoas falam nos centros, mediunidade forte, ou é aquele médium, né? Que diz assim, não, ele só recebe espíritos elevadíssimos e não recebe espíritos sofredores, né? Espíritos negativos, então é uma mediunidade forte. Às vezes o contrário, né? Aquele médium que só recebe espíritos muito negativos, né? Espíritos muito difíceis de dar comunicação. Bom, não é nenhuma coisa nem outra. Então médium forte é aquele que costuma dizer assim, eu tenho 2 mentores, né, que andam um de cada lado me protegendo, então esse é um médium muito forte. Não, gente, também não seria necessariamente isso, uma mediunidade muito forte. E o que seria essa mediunidade forte? Bom, a gente tem que reunir, digamos assim, algumas características do que poderia ser, o que é um bom médium? Né? Primeiro, o que é um bom? A gente está falando do forte. O que é um bom médium? Bom, um médium é um médium que dá as comunicações de forma satisfatória, né? Que consegue, digamos assim, segurar uma comunicação mediúnica, que consegue resistir quando não quer dar uma comunicação mediúnica, quando não é necessário. Né? Então, um médium, por exemplo, que durante a comunicação ele tem o controle, esse é um bom médium, que ele consegue mediar a comunicação, consegue com que o espírito fale, que deu a sua mensagem e que depois o espírito vai embora e ele se sente bem, se sente tranquilo. Então aí nós estamos falando de um bom médium, né? Um médium que cumpre sua obrigação de médium. Mas a mediunidade forte vai muito mais além, gente. Não é só aquela atuação no centro espírita. Eu acho que, na minha opinião, né, particularmente, é claro que cada um de vocês pode ter opinião de vocês, e às vezes nos centros se aplicam opiniões diferentes. Mas uma mediunidade forte, na minha opinião, principalmente, é aquela mediunidade que o aprendizado que o médium tem através da doutrina espírita ou da sua cultura espiritual que ele leva, isso e as mensagens que ele recebe também, que tudo isso se reflete em aprendizado na sua vida. Que tudo isso se reflete em melhora espiritual na sua vida. Quando eu falo melhora espiritual, a gente melhora como pessoa, não é melhora material, tá? No outro vídeo até a gente estava falando disso aí. Tá? Então vejam, é melhorar como pessoa, é você evoluir como pessoa. Então um médium forte, ele não só reúne as características de ele dar bem uma comunicação, né, de ele resistir na comunicação, de ele conseguir ter, digamos assim, o equilíbrio mediúnico, mas também de ele incorporar na vida dele o aprendizado. Tá? O médium forte, ele tanto dá a comunicação de um espírito muito simples e sofredor, como ele dá a comunicação de um espírito elevado. O médium forte não é aquele médium que, no centro esse médium só dá comunicações de espíritos que vêm de outra galáxia. Ele vem de uma outra estrela distante, ele só dá comunicação desse espírito, tá? Porque ele encarnou para isso. Então não quer dizer que ele é um médium forte, um super médium. Ele só é um médium de uma situação específica. Né? Mas na minha concepção, o médium pode dar comunicação de qualquer espírito, né? Desde que haja a sintonia ali do momento, que ele esteja, que ele se disponha para isso. O médium precisa se dispor. Né? E o médium não pode escolher, né? Aí eu dou comunicação só desse espírito, daquele espírito. Seria a mesma coisa que o médico no hospital olhar para você e dizer, olha, você eu atendo, aquele lá não. Aquele ali eu vou atender, você não, porque você é assim, é assado, daquela forma. Então veja, eu acho que o médium forte, gente, tem que reunir
vários tipos de características. Outra coisa do médium que eu acho que o médium tem que ter muito é a humildade, ser humilde, reconhecer a pequenez dele, reconhecer a capacidade limitada que ele tem, porque nenhum de nós é invencível. Né? Nós temos que tomar muito cuidado na mediunidade quando nós nos consideramos invencíveis. Eu tenho 3 mentores que me protegem 24 horas por dia. Gente, mentor não fica 24 horas por dia do lado da gente. Os espíritos têm mais coisas importantes para fazer além de cuidar da nossa ignorância, das coisas simples que nós fazemos no dia a dia. Imagina quando você está lavando louça em casa, ter 3 mentores do seu lado durante 20 minutos. Mentor de luz espiritual parado do seu lado, ocioso, enquanto você lava a louça. Então, gente, são coisas que nós criamos na nossa mente, é engraçado, né? É uma situação engraçada, mas tem pessoas que acham que acontece isso, e não acontece. Então, os mentores espirituais, eles vêm quando a gente precisa, quando realmente tem a necessidade, quando precisa nos intuir, ou nos proteger de um perigo, né, extremo. Então, nós temos que ter essa noção. Quando você achar que não é assim, lembra daquela história do Chico Xavier, dele no avião, quando ele achou que o avião ia cair e ele ficou com medo. E ele começou a gritar, ele começou a chamar por Deus e rezar, e o Emmanuel não estava ali. E de repente o Emmanuel apareceu no avião e mandou ele calar a boca, né? Que ele ficasse quieto, né? Que ele estava amedrontando as pessoas. Então vejam, médium, gente, ele é passível de erro, ele é passível de não ser às vezes humilde. Né? O médium, ele é humano como qualquer pessoa. E um bom médium, um médium forte, é aquele médium que olha para os seus erros e tenta consertar, que reconhece, eu erro aqui, erro nesse lado, naquele lado, tá? Então não existe invencibilidade. Você que está aí me olhando, de repente você olha assim, né? Você idealiza, não, o Anderson deve ser um espírito muito elevado e não deve acontecer tal problema com ele, não deve acontecer isso, não, eu tenho os meus problemas particulares como todas as pessoas têm. Lembra que eu falei das questões que se repetem, que são as coisas que nós temos que aprender num outro vídeo? Eu tenho ainda as questões que se repetem comigo e eu tenho muitas que acabaram, mas tenho outras e às vezes aparecem novas. Por quê? Porque nós somos constantemente aprendizados, gente. Então nós temos que sempre primar pela evolução, pelo crescimento. O médium forte, ele estuda, o médium forte, ele dá a comunicação de forma equilibrada, ele tenta fazer isso, ele se esforça para isso. Não é só dizer eu não consigo, é se esforçar, é sempre buscar, cada vez buscar. Estudar bastante, né? Já falei isso, né? Repetitivo, né? Mas parece o mentor do Chico Xavier lá na disciplina. Então, e principalmente, gente, aprender com as próprias comunicações. Não adianta ignorar. E se você, Anderson, mas eu não lembro da comunicação que eu dou. Então preste atenção na comunicação dos amigos que estão ali, né? dando comunicação na mesa mediúnica, na reunião mediúnica. Sempre nós temos que buscar aprender com a espiritualidade. O médium forte, gente, ele não se coloca num pedestal, ele não se coloca num ponto de adoração das pessoas, tá? Ele não está acima do bem e do mal. Ele está sujeito aos erros, ele está sujeito a cair sempre. Ninguém aqui na Terra chegou num patamar, esse aqui não vai cair, não vai ter problema. Chico Xavier caía, leiam a literatura de Chico Xavier. Às vezes o mentor dele, o Emmanuel, deixava lhe dar comunicações que eram de espíritos mistificadores para ele se confundir, para ele ver que ele não era infalível. Jesus foi obsidiado por Satanás, teve influência de Satanás ali, ele podia dizer assim, não, Jesus é tão iluminado que Satanás nem chega perto. Não, mas Satanás foi lá e tentou com Jesus. Né? E se Jesus, que era Jesus, teve-se essa influência, não aceitou, por que você não vai ter? Né? Que médium é esse maravilhoso que existe na Terra que não vai ter influência nenhuma? Então todos nós temos, e nós, é claro, somos passíveis de cair. Jesus já estava, é claro, num patamar muito alto, e o ensinamento que ele deixou foi o ensinamento que nós temos a opção de escolher. Esse foi o ensinamento. Né? Jesus sempre deixava uma mensagem em tudo. Então nós sempre temos que saber que nós não somos invencíveis, que nós temos que primar pela humildade, que nós viemos aqui para a Terra
como trabalhadores da mediunidade, como pessoas que exercitam a mediunidade, mesmo que você não esteja num centro espírita, mas saber que você não está acima das pessoas, que você não tem um poder sobrenatural, que você não é um X-Men, né? Que você, digamos assim, eu consigo, um exemplo, né? Eu consigo ler a mente das pessoas, perceber, eu sei quando a pessoa é falsa. Cuida quando você tem a sensação que você tem todas essas percepções e você faz muitos julgamentos sobre essas coisas, porque você é médium e você pode estar enganado. Médiuns também se enganam, tá? Não esqueçam disso. Às vezes você pode ter uma sensação, mas pode ser um pré-julgamento seu em relação àquela pessoa. Então, gente, é isso que tinha recado para esse vídeo. Médium forte é aquele médium que se cuida, que evolui, que aprende, que busca, que está sempre em movimento em busca da sua evolução espiritual. Não é só se colocar num patamar porque ele tem a carteirinha que lhe dá a comunicação de um mentor espiritual especial. Isso não existe. Ninguém tem proteção especial, ninguém está livre de cair. Todos nós somos simples pessoas, espíritos que vieram encarnar na Terra buscando recuperar as nossas falhas, tá? Buscando catar os cacos que nós deixamos para trás das outras vivências que nós cometemos erros. Então, temos missões? Sim, mas na maioria, em 99,99999% dos casos, nós só estamos catando cacos. E assim nós aprendemos, evoluímos, crescemos, uns ajudando os outros. É isso aí, gente. Muito obrigado por estarem aqui este vídeo, né? Por ficarem tanto tempo assistindo. Que tenham sempre muita paz, muita luz, muita alegria, sempre aprendendo sobre mediunidade com humildade, com alegria, levando tudo isso com muita normalidade e naturalidade, porque mediunidade é ser normal e natural, tá? É isso, gente. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fique na paz de Deus.